Bom dia, irmãos. Que maravilha a gente poder estar mais uma vez reunidos para aprender aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E hoje nós vamos continuar fazendo a interpretação, estudando o terceiro capítulo apenas do Evangelho segundo João. Então, se você pode, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo para dar contexto para aquilo que nós estamos trabalhando. Depois nós vamos orar e aí então vamos passar o texto verso a verso. Alguém está com o microfone sem fio, mas eu não sei quem é. Estou aqui, Rev. Então, por favor, Rev. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Mas o que crê já está, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos,
Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os domingos de nos reunirmos para estudar a Tua palavra, para ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer, para aprendermos a compreender o que o Senhor fala ao nosso coração. Obrigado a Deus porque o Senhor tem movido o nosso coração ao estudo e ao aprendizado da Tua palavra. E agora nós clamamos para que o Senhor ministre, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor abra o nosso entendimento e nos desenvolva a aprender a Tua palavra. Mas também que a Tua palavra não fique apenas na nossa intelectualidade, na nossa memória, mas que ela de fato, ó Deus, possa se transformar em ações, em atitudes que sirvam e que glorifiquem o Teu nome. Nós clamamos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, só para fazer uma rápida recapitulação, nós então estamos estudando este capítulo porque fala do novo nascimento. E isso pensando que nós estamos começando um novo ano, nada melhor do que falar sobre novidade. Como nós falamos sempre ao começo de um ano sobre as coisas novas que vão acontecer e as nossas expectativas, nós também precisamos lembrar que nós vivemos em novidade de vida. Nós servimos a um Deus que nos chama para uma vida nova. Por isso, nós estamos então estudando esse capítulo. E na semana passada, nós vimos um pouquinho da atitude de Nicodemos ir procurar Jesus e de como Jesus faz com que aquilo que nós estamos procurando, pelo menos no nosso pensar do que nós estamos procurando, não necessariamente é o que nós realmente precisamos procurar. E como Jesus sabe do nosso entendimento, Ele conhece o nosso coração, sabe das nossas intenções, então Ele tem um agir completamente diferente do que nós estamos esperando. Nós chegamos para Jesus com um pedido e Ele nos devolve uma pergunta, né? Então esse agir de Deus muito controverso em algumas situações faz com que o nosso entendimento seja desafiado a partir daquilo que Deus está falando conosco. E é justamente por isso que nós estamos trabalhando este capítulo, para que possamos entender como que funciona a novidade de vida falada, explicada e ensinada pelo próprio Senhor Jesus. Mas também aprendermos como que o Senhor Jesus muitas vezes nos desafia a olhar para além de nós, para além das expectativas, para além daquilo que a gente quer. E na semana passada nós vimos exatamente isso. O fato de Nicodemos ter chegado até Jesus, ter vindo à noite, numa situação de desassossego, né? Ele estava querendo procurar Jesus, entender, ele estava curioso a respeito de Jesus, mas também não podia aparecer na luz do dia, não era um negócio assim tão simples se aproximar de Jesus, sendo ele quem era, né? Sendo Nicodemos alguém importante dentre o povo judeu. Nós ouvimos então o Senhor Jesus falar algo totalmente diferente, né? Nicodemos estava falando sobre as obras de Jesus e Jesus então fala sobre este novo nascimento, esse milagre que só pode ser conduzido, construído e produzido em nós pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Isso que nós chamamos de conversão. Além disso, nós vimos então que nascer de novo não significa apenas uma questão fisiológica, não é mesmo? Nem de aparência, nem nada do gênero, nem de começar de novo, mas é uma transformação de vida proporcionada pelo Senhor Jesus. E aí então nós terminamos no versículo de número 6, onde o paralelo, que é o texto do Antigo Testamento, lembre-se que não existia ainda o Novo Testamento, né? Então o paralelo que Jesus está traçando aqui está em Ezequiel capítulo 36, versículos 24 a 27. Então é sobre isso que Jesus estava lembrando Nicodemos. E a partir de agora, você vai reparar que ele vai fazer uma transição. O Senhor Jesus vai fazer uma transição. Essa transição ela se dá em alguns
pontos do Antigo Testamento para algumas coisas que Jesus estava, de fato, explicando para Nicodemos, para tornar o entendimento dele e o nosso mais claro acerca daquilo que o Messias veio fazer e não daquilo que era a expectativa do povo para um Messias. Tá certo? Então nós vamos começar de novo, vamos ler o versículo de número 7 e seguimos interpretando verso a verso. Por favor, Rev. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Esse versículo muito simples, ele está muito ligado ao versículo 5 e 6, onde ele fala que nós temos que nascer da água e do Espírito, e que o que é carne e o que é Espírito. Ele faz essa diferenciação que nós vimos na aula passada. A partir de agora, então, ele vai trazer uma característica para esse diálogo, para essa conversa, a partir das expectativas. Perceba que o texto começa dizendo para nós a respeito de uma expectativa que Nicodemos tinha. E o próprio Senhor Jesus então começa dizendo, não fique admirado. Ou seja, Nicodemos já estava completamente admirado pelo que Jesus estava falando. Ele já tinha ficado um tanto quanto controverso a respeito do que Jesus estava falando, né, por talvez ser algo um tanto diferente do que ele estava esperando, das suas expectativas. E por isso o próprio Senhor Jesus então vai declarar essa frase, né, não fique admirado. Ele vai explicar isso um pouquinho mais para frente, né, por que não se deve ficar admirado, quando ele vai fazer até uma crítica à própria fé de Nicodemos. Mas antes a gente vai trabalhar aqui. É importante que a gente perceba que Jesus está então agora falando de fato, abertamente, claramente, sobre este novo nascimento, essa nova vida que está proposta a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. A partir de agora, nós vamos então vislumbrar como que se desenrola esse novo nascimento, como que funciona isso, como que Jesus vai estabelecer este pacto de novo nascimento, essa informação, essa notícia de um novo nascimento. E por que nós precisamos, ou melhor, por que as pessoas precisam passar por um novo nascimento? Porque a gente não simplesmente pode crer em Jesus e está tudo resolvido. Porque a gente precisa, de fato, passar por um novo nascimento. É isso que nós vamos trabalhar agora. E, no entanto, você vai reparar que Jesus vai mudar de assunto de novo, ou pelo menos aparentemente. Verso 8, por favor. Vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Olha que coisa fantástica. Jesus mudou de assunto de novo. Ele traz uma nova perspectiva, ele puxa um outro assunto, uma outra expectativa. Ele estava falando sobre o novo nascimento e agora ele traz mais um elemento da natureza. Jesus trouxe a água no versículo de número 5 e agora então ele traz esse ar, esse vento, né? O vento sopra onde quer. E nós sabemos que é bem assim porque essa perspectiva vai ser trazida de novo para nós lá em Atos capítulo 2, quando vai ter lá o Pentecostes, né? E aí as pessoas são ali batizadas com o Espírito, né? Tem a descida do Espírito, a primeira descida do Espírito sobre toda a carne. E aí se cumpre mais uma profecia do Antigo Testamento. E é interessante que Jesus traz essa perspectiva para Nicodemos. O vento sopra aonde quer. E todo que é nascido do Espírito é dessa maneira. Por que Jesus estava dizendo isso? Qual era o sentido do que Jesus estava querendo dizer? Hoje nós entendemos melhor, mas talvez para Nicodemos ele tinha ali uma visão ainda um tanto quanto limitada disso. A visão da época e a visão do próprio Nicodemos era uma visão do Antigo Testamento que o Espírito de Deus ele descia apenas em alguns momentos distintos da história. E descia sobre algumas pessoas, em hora uma pessoa só, como profeta, por exemplo, em hora os reis ou os sacerdotes, em hora ele descia sobre o povo para fazer algum tipo de manifestação, mas no sentido geral, o Espírito não estava como está hoje proposto para nós. Isso significa que no Antigo Testamento o entendimento do povo a respeito da ação do Espírito Santo era um entendimento comum da sua época. Aquilo que estava disponível para eles. Mas nós precisamos lembrar também que haveria uma mudança nesse propósito. E Jesus nada mais está fazendo com Nicodemos do que citando o Antigo Testamento.
demonstrando para ele, né, e lembrando a ele como que funcionam as coisas, a partir do momento que nós não estamos mais falando de uma ação humana. Nós estamos falando, e Jesus está falando, sobre uma ação espiritual, algo que vem do Espírito. E isso significa para nós que a questão aqui, embora nós vamos olhar para o vento, né, o vento sopra onde quer, o que Jesus está querendo dizer, na verdade, para Nicodemos é: a obra é sempre realizada a partir da vontade de Deus, a partir da ação de Deus, de uma ação sobrenatural, espiritual, de algo que não vem de nós. E por isso nós não temos condições de compreender aquilo que Deus quer fazer. É claro que nós temos a sua palavra, nós temos, o próprio Nicodemos tinha a palavra de Deus no Antigo Testamento, mas nós não conseguimos, mesmo tendo a palavra de Deus, perceber todo o propósito de Deus, todo o agir de Deus, toda a complexidade das linhas que Deus traçou. A gente consegue ter alguma noção, nós conseguimos, com muita oração, com muita dedicação, com muita sensibilidade, com muito estudo da palavra, com muita vida de comunhão uns com os outros, com muito jejum, nós conseguimos aumentar a nossa sensibilidade para pensar, para ouvir, para perceber a ação de Deus. Mas o todo dessa ação nós nunca somos capazes de perceber. A gente consegue perceber em linhas, em pequenas partes, em pequenas frações, aquilo que Deus fez aqui, uma cura, um milagre, sei lá, né, uma porta de emprego que se abre, uma bênção que recai sobre nós, alguma manifestação de dons, por exemplo, quem sabe um avivamento, um grande movimento de arrependimento, enfim. Nós conseguimos perceber essas coisas. Nós conseguimos perceber também coisas normais do dia a dia que Deus faz no nosso dia a dia, na nossa oração particular, aquilo que nós não contamos para ninguém, que fica só entre nós e Deus. Essas coisas a gente percebe. No entanto, a gente nunca sabe para onde nós estamos sendo levados. Hoje, eu e o pastor Tiago, por exemplo, nós estamos aqui no Tarumã, mas e amanhã? Não sabemos. Mas você também não sabe, e ninguém sabe. O que nós sempre estamos fazendo é estar debaixo da vontade de Deus, estar debaixo da sua graça, da sua misericórdia, do seu intento, da sua vontade, e assim nós podemos perceber pelo menos o imediato do que Deus está fazendo, mas o todo nós não conseguimos saber. E é assim que Deus age. Ele age de uma maneira inescrutável a partir do nosso ponto de vista. Por isso que, então, Jesus vai trazer este elemento. Olha, Deus sopra aonde Ele quer. Deus faz o que Ele quer. Por que Ele está trazendo esse entendimento, então, para Nicodemos? Porque no Antigo Testamento, a partir dessa época aqui, existia, principalmente ali nos fariseus, nos grandes homens da lei, aqueles grandes intérpretes, os pastores, os teólogos da época, entendiam que a manifestação do poder de Deus, as manifestações de Deus, elas eram direcionadas a partir da vontade de Deus, mas com um certo agir do homem também. Então, você lembra, por exemplo, que no Antigo Testamento Deus agia e estava ainda se revelando. Então, por causa do seu agir, ele era um agir muito dinâmico, muito certeiro, muito fácil de ser compreendido. Hoje, para nós, já é um pouco diferente, mas perceba, por exemplo, no Antigo Testamento era assim, ou era mais ou menos assim: o povo pecou e Deus então respondia a esse pecado, vamos dizer assim. Quando nós olhamos para o relato de Gênesis, o que aparenta para nós, é lógico que para nós hoje não é assim, mas para eles era, aparenta para nós o seguinte: o homem pecou, então Deus responde a esse pecado, ou com a sua ira, ou com a sua misericórdia, ou com algum tipo de solução, ou com algum tipo de castigo. Deus sempre respondia aquilo que estava acontecendo. E, de certa maneira, era dado um entendimento de que aqueles que conheciam a palavra, conheciam o agir de Deus. Sabiam explicar todas as coisas que Deus fazia.
Esse era, talvez, possivelmente, o entendimento dos grandes líderes da época, que tomaram de assalto o interpretar do que Deus está fazendo, o sentir o que Deus está fazendo, por apenas uma compreensão sólida, uma compreensão sem nenhum tipo de sentimento, sem nenhum tipo de percepção espiritual, mas apenas na realidade. Apenas algo que Deus faz. Deus tirou um rei dali. Então, tá bom. Deus fez a vontade dele ali. Deus mudou tal coisa. Deus mudou tal lei. Deus fez tal coisa. E era um entendimento muito raso. Lembra o que Jesus, por exemplo, trouxe de volta no Sermão do Monte? É mais ou menos essa a ideia. O que eles tinham? Não adulterarás. O que era adultério? O adultério era a mesma coisa que Jesus falou. Ele não trouxe nada novo, ele não acrescentou nada novo na lei. Ele simplesmente resgatou a lei para algo que está além do fazer. Mas ele trouxe a lei de volta para o coração. Mas a lei de Deus sempre foi dada ao coração dos homens. Ela nunca foi dada apenas ao fazer, ao realizar puramente e simples. Ela sempre foi algo que está no nosso coração. Só que os homens desvirtuaram a lei de Deus e interpretaram essa lei apenas com questões de dia a dia, de você ter que fazer. Então, tornou-se, a partir dos mestres da lei, das interpretações deles, o sentido de que adultério era você realmente fazer o ato de adulterar. Não estava mais no coração, eles tinham tirado a lei do coração e levado apenas para as mãos, para a obra. E Jesus então vai resgatar esta realidade espiritual das coisas. Não é apenas o fazer, não é apenas a obra das mãos, não é apenas o que a gente fala, mas é o que está dentro de nós. É espiritual, trazido de volta para o coração. Então o que Jesus está fazendo nada mais é do que trazer Nicodemos para um pensamento do coração humano. A princípio, Nicodemos estava apenas pensando naquilo que tinha que ser feito, naquilo que precisava ser executado, e não naquilo que precisa ser sentido, vivido, experienciado. Deu para entender? Ficou fácil? Vamos ao 9? Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: Pode seguir o 10. você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Então veja só, aqui o Senhor Jesus então está trazendo para Nicodemos uma realidade dura. Por quê? Porque ele está fazendo aqui um confronto com Nicodemos. Ele está fazendo uma exortação. Ele está trazendo Nicodemos de volta à palavra de Deus. Você é mestre em Israel e não compreende isso? Por que ele está trazendo isso? Porque era claro e palpável que Nicodemos tinha que compreender essas coisas. Afinal de contas, o que Jesus está fazendo nada mais é do que trazer palavras do Antigo Testamento. Ele não estava trazendo nada de novo. Ele não estava trazendo uma perspectiva que era fora da percepção ou fora do conhecimento de Nicodemos. O que acontece, irmãos, é que eles pararam de pensar nessas coisas. Eles simplesmente tornaram a lei algo que era realizável e não mais algo que era executado também dentro do coração. E às vezes nós temos este dilema entre nós. Nós até conseguimos fazer alguma coisa, mas não conseguimos sentir o que nós estamos fazendo. E isso, caso os irmãos se lembrem bem, e os irmãos eu tenho certeza que se lembram, essa característica ela tem uma palavra para o nosso dia: religiosidade. Que nada mais é do que você expressar aquilo que você deveria sentir através apenas de obras. Então você faz, você vem à igreja, mas a verdade é que o teu coração não está aqui. Você não está sentindo que deveria estar aqui. Você parou de amar o Senhor, você parou de gostar de Deus, você parou de gostar da sua palavra, você parou de gostar de tanto ler a Bíblia quanto de orar, de fazer as coisas de Deus. Você simplesmente faz porque é uma obrigação. Você faz porque tem medo de ir para o inferno. Você faz porque senão as pessoas vão falar mal de você. Você faz porque senão vai perder o seu grupo de amigos. Enfim, coisas semelhantes. E essa realidade ela é muito dura, porque era a realidade que a maioria do povo de Israel vivia. Claro que
com exceções, mas eles viviam isso. E Jesus, quando vem, ele vem então para resgatar esta realidade do sentimento, do coração, do espírito. Espírito de Deus, no caso, né? Não no espírito humano. Mas no sentido de que nós precisamos viver o Senhor não apenas com as nossas obras, mas com todo o nosso ser. E aí ele está trazendo então esta realidade de novo para Nicodemos. Pare de pensar no que você tem que fazer, nas coisas meramente pelo capricho de fazer, mas traga para a sua mente, para o coração, para dentro de você. As coisas que Deus faz são internas no nosso ser. Nós não somos mudados na aparência. O novo nascimento não é o sentido de que nós vamos mudar o nosso corpo, que a nossa estrutura molecular, que o nosso DNA vai ser transformado. Nós seremos transformados a partir da ação de Deus, por meio do seu Espírito, da sua palavra, da sua graça, do seu poder, misericórdia, arrependimento e tudo mais. Então, quando nós chegamos nesta fase, nós percebemos então que Jesus ele vem trazendo Nicodemos primeiro para a sua palavra, e agora ele vai trazer Nicodemos para esta realidade espiritual, para essa realidade do sentir, da experiência de um relacionamento com Deus, e não apenas no sentido de fazer. Tranquilo? Vamos ao 11? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Então vamos lá. Aqui nós temos aquela clássica frase de Jesus, que é uma frase que foi, de certa maneira, inventada por Jesus. Até então não era comum se falar dessa maneira, em verdade vos digo. Essa é uma frase muito característica do Senhor Jesus. Perceba que no Antigo Testamento nós não encontramos as pessoas falando dessa maneira. Isso é muito característico de Cristo. E a partir dessa ênfase que Jesus dá, porque nada mais é do que uma ênfase, né? Em verdade vos digo, é uma ênfase que Jesus está dizendo, nós precisamos então nascer de novo. A gente precisa caminhar de uma maneira diferente. E aí Jesus então ele vai trazer essa perspectiva a partir do próprio testemunho dele e dos seus apóstolos. Nós falamos daquilo que nós entendemos, daquilo que nós vimos, das nossas experiências. E não apenas do nosso fazer, das nossas realizações. Mas a gente fala daquilo que a gente sabe. Nicodemos falava daquilo que ele sabia, da palavra de Deus. Só que o problema é que este ato de falar da palavra de Deus, ele é relativamente fácil. Você estuda, você fala. Qualquer um de nós que está aqui hoje, ou nos assistindo pela internet, pode estudar e também falar. Pode subir ao púlpito, entre aspas, né? Pode vir ao púlpito e dar uma aula. Qualquer um de nós pode aprender. Qualquer um de nós pode fazer isso. Qual que é a diferença entre o fazer isso e você, de fato, fazer o que deve ser feito nesse sentido? Se todo mundo pode, então por que há uma diferenciação no nosso modo de agir? Porque nem todo mundo faz. Porque nós temos todos essas manifestações diferentes da graça de Deus ministradas na igreja. Porque o agir de Deus é diferente sobre cada um de nós. O vento sopra aonde quer. Deus age da forma com que Ele quer, com quem Ele quer. Então, para Nicodemos, o que acontece não é que ele não sabia, mas é que ele parou de experienciar a palavra. Ele parou de pensar na palavra, de meditar sobre a palavra. Ele apenas tinha um conhecimento bruto, religioso. Tem que ser feito dessa maneira. Tal coisa, como é que faz? Tem que ser feita assim, 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 assado. Como se fosse uma lei, como se fosse uma constituição. Está escrito assim, você faz assim e está tudo certo. Mas parou-se de pensar nisso. Nicodemos provavelmente procurou Jesus, não apenas por um sentido de curiosidade, mas talvez porque ele percebeu em Jesus, ele sentiu em Jesus, ele viu em Jesus uma possibilidade de algo novo, de algo diferente do que ele mesmo estava vivendo. Uma proposta de
interpretação, de entrega, de conhecimento da palavra de Deus, de vivência da palavra de Deus diferente. Não apenas pelos milagres de Jesus, como ele traz, mas porque talvez poderia ter algo a mais. E era esse algo a mais, e aí é uma interpretação minha, este algo a mais que eu acho que Nicodemos foi procurar. Embora ele comece falando das obras, né, de Jesus, como ele fala assim, ninguém faz obras como essa se não vier da parte de Deus. Então, provavelmente, talvez, ele estava procurando este algo a mais. Algo que ele mesmo já não estava mais vivendo. E aí Jesus traz essa realidade para ele de volta. Nós falamos, eu e meus discípulos, falamos daquilo que nós vimos, daquilo que nós sabemos, das realidades espirituais. Mas vocês, e ele inclui, né, você ali, o próprio Nicodemos ali, vocês não escutam o que a gente fala. Vocês não querem ouvir o nosso testemunho. Vocês não percebem o que nós estamos tentando ensinar a vocês. E aqui nós temos uma realidade distinta, porque a ideia que eles esperavam de um Messias, e a gente já falou várias vezes sobre isso, né? A ideia de um Messias era um Messias glorioso, um Messias que viria para libertar o povo da escravidão de Roma ou de outros países, era um Messias que viria para talvez destruir os inimigos de Deus, para tornar o Estado ali do povo de Deus um reinado eterno, glorioso, extraordinário, miraculoso. Era isso que eles esperavam. Alguém que viria para os libertar definitivamente. E foi exatamente o que Jesus veio fazer, só que, no entanto, não do jeito que eles esperavam. Não daquele jeito glorioso que eles esperavam. Não um rei militar, né, mas um rei humilde, que veio para nos libertar, sim, do pior dos nossos inimigos, que é o pecado, e não dos inimigos humanos. Afinal de contas, o próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, depois vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas os principados e potestades. Exatamente. Então a nossa luta, ela é espiritual. Então Jesus está trazendo Nicodemos de volta para a espiritualidade. Lembrando ele que Jesus estava falando a respeito da palavra, trazendo o Antigo Testamento de volta ao coração das pessoas e não apenas à prática, e com isso ele então traz esse movimento de novidade na palavra. Não apenas de fazer, mas de sentir, de você entender, compreender, sentir, perceber, experienciar aquilo que você está fazendo com o Senhor. E aí as pessoas não estavam dando ouvidos a Jesus, e Nicodemos provavelmente no início fazia parte desse vocês. Mas agora ele estava com Jesus, e aí precisamos seguir para ver o que Jesus vai ensinar. Versículo de número 11. 12. 12? Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Aqui eu nem preciso explicar muito, né, irmãos? Aqui basicamente é o que a gente reviu no versículo de número 6. Se a gente não pode compreender as coisas terrenas, as coisas simples, como que a gente vai compreender as coisas dos céus? Bastante simples. Nós vamos compreender as coisas do céu quando nós nascermos de novo. Para compreender aquilo que Deus está fazendo, para perceber o que Deus está fazendo, para experienciar o que Deus está fazendo, nós precisamos estar próximos de Deus, mas tem algo que nos impede. O que nos impede de estar com Deus é o nosso pecado. Apesar de que o Senhor muitas vezes rompeu esta realidade, e Ele rompe esta realidade quando Jesus morre na cruz e o véu é rasgado de cima a baixo, esse ato de Deus, de sacrifício, faz com que a gente volte a ter um relacionamento profundo, intenso e aberto com Deus, porque antes esse relacionamento ele era restrito a algumas condições. Agora não há mais condições a não ser crer no Senhor. Nós vamos ver essa realidade mais para frente, mas a ideia do novo nascimento é justamente essa. Nós somos refeitos, nós somos transformados, não por nós, não pelas nossas ações, mas pelo poder que é executado em nós a partir do Espírito Santo de Deus. E aí, tendo esta novidade de vida, agora nós conseguimos nos relacionar com Deus, nós conseguimos experienciar o Senhor, nós conseguimos sentir o Senhor, nós conseguimos compreender as coisas de Deus melhor do que antes, né? Do que sem essas coisas. Senão,
o apóstolo Paulo também resolve, né? As coisas de Deus, para quem não crê, é loucura. Então, nós temos este sentido. Como que você vai compreender as coisas de Deus se você não consegue compreender aquilo que já existe, aquilo que já está disponível na própria palavra? É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Essas são as coisas terrenas que ele fala. Aquilo que já está revelado, aquilo que já está pronto, aquilo que já foi entregue. Se ele não consegue compreender estas coisas, sendo mestre em Israel, como ele compreenderia coisas extraordinárias como o novo nascimento, a vida com Jesus e tudo mais? Então, é nesse sentido que nós seguimos para o verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Aqui Jesus está dando testemunho a respeito dele mesmo, não sendo totalmente claro, né, mas é óbvio que Jesus está falando dele. Então, Jesus compreendia esta realidade, porque ele era o Filho do Homem. Ele era aquele que foi enviado pelo Senhor. Por isso ele poderia compreender esta realidade. E quem compreende esta realidade também pode ensinar sobre esta realidade. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Verso de número 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, verso 15 também, Rev, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Isso mesmo. Então vamos lá. Agora, Jesus ele vai fazer uma segunda característica. Você perceba que ele vai trazer de novo o Antigo Testamento. Algo que aconteceu enquanto o povo estava no deserto. Você vai se lembrar muito bem que na época do deserto houve um certo desentendimento entre o povo e o Senhor. E então apareceu no deserto, ali onde eles estavam caminhando, algumas serpentes venenosas. E o povo ficou bastante desesperado com essas cobras, né? E eles então chegam até Moisés e falam com Moisés: olha, Moisés, essas cobras aí tá difícil, as pessoas estão morrendo, tá complicado aí, conversa com o Senhor e veja o que Deus pode fazer. E aí o Senhor Deus então faz uma coisa muito curiosa nessa passagem específica, né? E é um tema de discussão até hoje, muitos tentam interpretar essa passagem, por que disso, por que daquilo, mas fato é que o Senhor então fala para Moisés o seguinte, fala: Moisés, faça então uma serpente de bronze, construa uma serpente de bronze, e então você vai pendurar essa serpente de bronze numa haste, né? Como é que eu vou dizer para vocês? É uma haste, vai, uma ripa de madeira grande, e a cobra ficava pendurada em cima desta ripa de madeira. E aí então, quando as pessoas fossem picadas por alguma serpente, bastaria que elas olhassem para essa cobra e elas então estariam livres do veneno da cobra. Ah, pastor, mas por que era uma cobra de bronze? Por que o bronze? Por que uma cobra? Por que enfim. Aí é outra aula, a gente pode pensar nisso. Mas é importante que você saiba que Jesus ele traça um paralelo. Ele vai usar esta figura da serpente que foi usada para inibir, né, os efeitos do veneno da cobra. Lembrando que cobra no Antigo Testamento lembrava a cobra lá que era Satanás, que fez o homem pecar e tudo mais. Então, Jesus se coloca nesta mesma posição da serpente, que precisava estar levantada sobre o madeiro. E aí aqui nós temos uma visão da cruz. Para nós é claro, né, mas para Nicodemos ainda não era. Então, Jesus se coloca nesta posição de cruz, de que ele, para nós isso é claro, para eles lá não, mas o Filho do Homem precisava ser erguido, precisava ser visualizado pelas pessoas. O sacrifício de Jesus por nós, ele não é apenas um sacrifício espiritual, mas ele também é um sacrifício visual. É algo que nós podemos ver, visualizar. Quando você assiste um filme, vê um documentário, alguma coisa que mostre a cruz, se você ainda não perdeu as suas capacidades de sentimento, de empatia e compaixão, toda vez que a cruz aparece para você visualmente, você tem um impacto nos seus sentimentos. Você sente algo, porque você está vendo a cruz. Você sabe o que ela significa, você também sente o que ela significa. Isso para nós é muito claro. Algumas pessoas veem a cruz e sentem ódio. Outras pessoas como nós compreendem o que Deus fez
e sentem então a empatia, a compaixão, o amor de Deus, a graça, a misericórdia, o perdão de Deus sendo derramado sobre as nossas vidas. Mas a cruz, ela também é então este exemplo visual. Então, era necessário que o Filho do Homem fosse visualizado sofrendo, como de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é cordeiro no sentido apenas literal, né? Porque Jesus não era um carneiro de fato, mas era visual no sentido de que as pessoas precisavam ver esse sacrifício. Elas precisavam ter esse sacrifício na sua memória. Assim como o povo lembrava da serpente, mesmo não tendo vivido ela, né? Quem viveu a serpente era apenas as pessoas que estavam naquela época, até que a serpente tenha se perdido aí na história, ou tenha sido derretida, ou seja lá o que aconteceu com ela. Mas no sentido geral, quando nós olhamos para a cruz, nós temos essa mesma percepção das pessoas que tinham a cruz no deserto. Desculpa, a serpente no deserto estava fresca na memória do povo, que era passada de geração em geração. A cruz para nós é fresca na nossa memória, porque nós sabemos o que ela significa e nós sentimos o que ela significa. Então era necessário que o Filho do Homem fosse levantado para que ele pudesse dar vida eterna, para que as pessoas que pudessem crer nele não fossem destruídas. Este era então mais um texto que ele traz a partir do livro de Gênesis, que demonstra que quando a descendência da mulher geraria então um filho, né, e este filho da descendência da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente e para salvar o povo do pecado, né? Isso era o que o povo estava esperando. Só que eles substituíram o pecado por Roma. Assim como muitas vezes nós substituímos o pecado por coisas materiais. E nós entendemos que muitas vezes a nossa vida com Deus, a nossa vida eclesiástica, ela é muito mais sobre fazer do que sobre viver. É muito mais fazer coisas de cristão do que ser de fato cristão. Esta realidade o Senhor Jesus vai trazendo para nós a partir de agora como uma mudança de paradigma. Não é apenas fazer, não é apenas obras, mas é sentir, viver, experienciar de fato aquilo que está acontecendo. Experienciar a vontade, a graça e quem Deus é. E aí nós chegamos no glorioso versículo de número 16, que é, de certa maneira, uma condensação de tudo aquilo que nós pregamos de Gênesis a Apocalipse. E aí o que Jesus vai dizer para nós a respeito desse texto heavy. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós temos então essa grande diferenciação que nós fazemos, embora a palavra mundo ali tenha várias possíveis interpretações de acordo com a sua doutrina eclesiástica, você sabe muito bem que o texto não é apenas sobre doutrina, mas o texto mostra para nós uma realidade extremamente simples. A realidade de que todo aquele que crer no Filho de Deus será salvo. Quem crer está salvo. Quem não crer está condenado. É isso que Jesus vai explicar a partir de agora para nós. Mas é importante que você tenha essa diferenciação a partir do momento em que nós estamos falando sobre uma questão de experiência, de vivência. O Senhor Jesus, ao mesmo tempo que ele deixa o evangelho simples e fácil, ele também deixa o evangelho desafiador. Porque a partir do momento que nós estamos falando sobre crer, nós estamos tirando toda aquela responsabilidade da lei. Nós estamos vislumbrando a lei a partir de outra perspectiva, não apenas de fazer pelo fazer, de fazer pela recompensa, mas agora o que nós fazemos não é mais pelo que nós recebemos. O que nós fazemos é pela fé. Então, nós temos algo muito simples. Todo aquele que crer em Jesus não será condenado. Então isso é simples, é direto, não tem o que interpretar aqui. Quem crer está salvo, ponto. Agora, crer significa então esta mudança de vida. A mudança de vida está a partir do momento em que nós cremos em Jesus, porque aí nós somos salvos, ou seja,
esta nova vida que chegou a nós por meio do poder de Deus, faz com que a gente então comece a vislumbrar o Evangelho, a graça de Deus, as obras que nós temos que prestar a Deus, o relacionamento que nós temos com Deus, tudo que cerca aquilo que nós temos com Deus, muda de figura e já não é mais fazer, mas agora é crer, é pela fé que nós fazemos as coisas. Mudou a perspectiva do sacrifício, não precisa mais de sacrifício, não precisa mais de lei, agora nós precisamos de fé, e fé significa proximidade com Jesus, relacionamento com Jesus, intimidade com Jesus, intimidade com Deus restaurada. Esta intimidade que seria restaurada faz com que agora nós não precisamos mais apenas do fazer, e o nosso fazer não pode mais ser algo simplesmente pelo fazer, mas ele precisa ser produzido. O fazer tem que ser produzido, tem que ser uma produção da nossa fé. Quanto mais fé, mais nós fazemos. Quanto menos fé, menos nós fazemos. Mas a partir de agora, o centro das nossas vidas está na fé que nós temos em Deus e de como nós desenvolvemos esta fé. E é por isso que lá em Tiago nós temos o fatídico versículo, né, que mostra para nós: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta porque a fé produz obras. É bem simples, a fé produz obras. Antes, a obra teria como objetivo produzir fé. Agora é o contrário. A fé é quem produz a obra. Isso torna o evangelho simples, mas ao mesmo tempo torna o evangelho complicado, porque algumas pessoas, no entendimento muito simplista da coisa, podem dizer assim: pastor, eu creio em Jesus, eu não preciso de igreja, eu não preciso dar o dízimo, eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo, eu só preciso crer em Jesus. Mas isso é contraproducente, porque a ideia é justamente o contrário. Quanto mais eu creio em Jesus, mais eu quero fazer. Quanto mais eu creio em Jesus, mais intimidade eu quero ter, mais proximidade eu quero ter. Quanto mais eu creio em Jesus, mais eu me entrego a Jesus. Mais eu posso vivenciar, experienciar e sentir o novo nascimento. Deu para entender? Vamos ao 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha que beleza. Então nós temos aqui uma contraproducência, algo que é ilógico, porque o povo de Deus, inclusive Nicodemos, esperava que quando este Messias viesse, o Cristo viesse, então este Cristo destruiria, condenaria os inimigos de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus, então, quebra esta realidade e essa expectativa, demonstrando que ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E aí é curioso, só fazendo uma rápida aplicação, como nós somos pessoas muito boas para condenar. Você já reparou? Perceba que no Brasil, é um pouco assim no mundo também, mas no Brasil nós temos uma fé evangélica muito combativa. Ela é uma fé de condenação. Então, assim, nós temos muitos usos e costumes no Brasil, né, que a gente chama. Então, assim, a mulher tem que andar de saia, tem que andar de cabelo comprido, não pode depilar o sovaco, essas coisas assim. Nós temos aquela ideia que pastor só pode andar de terno e gravata. Se não tiver de terno, ele não tem unção. A Bíblia tem que estar sempre debaixo do braço. Se não tiver cheiro de sovaco na Bíblia, ela não é santa. O que mais? Dança, cigarro, bebida. O que mais? Adultério, homossexualidade. Tudo isso é pecado. Tudo isso deve ser condenado. Mas a palavra de Deus nunca nos chamou à condenação. Ela nos chama à pregação do Evangelho. Até porque quem condena ou deixa de condenar, quem julga ou deixa de julgar é o Senhor. Não nos é dado a obrigação nem o dever de julgar. Nos é dado a obrigação e o dever de pregar o Evangelho. Nós apenas falamos daquilo que Jesus veio. Mas perceba como a igreja evangélica no Brasil ela é extremamente condenativa. Ela sempre está condenando alguma coisa, que é exatamente o oposto do que Jesus veio fazer. Eu não vim para condenar,
eu vim para salvar. Condenar é depois, no julgamento, com Deus, não é responsabilidade de Cristo. Cristo veio para nos salvar, irmãos. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação, jamais de condenação. Ah, pastor, então não existe condenação? Claro que existe. Nós vamos ver ela a partir de agora. Mas esta condenação não é o que Cristo veio fazer. Cristo veio trazer a salvação, enquanto o povo queria apenas a condenação dos seus inimigos. Lembra Jonas? Quando Deus falou que ia salvar Nínive, ia salvar os inimigos de Deus, como que ele fica? Como que pode isso? Como que Deus vai salvar os inimigos? Ele tem que condenar os inimigos. É fogo do céu nos inimigos. Raios e trovões nos inimigos. Não. Nos inimigos, salvação. Este é o agir ilógico. Essa é a loucura de Deus. Mesmo os seus inimigos, que somos nós, porque nós somos inimigos de Deus, nós nascemos em pecado e somos inimigos de Deus. Deus, então, nos salva. Por sua livre e espontânea escolha, Ele nos salva. Quando, na verdade, Ele deveria nos condenar. Versículo de número 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que Jesus está fazendo aqui? Nada mais, nada menos do que falando apenas a verdade. Ele simplesmente está demonstrando a realidade de Gênesis a Apocalipse. Quem não crer no unigênito Filho de Deus, quem não crer em Deus, já está condenado. Por que já está condenado? Porque o salário do pecado é a morte. Simples assim. É lógico que essa é uma frase do Novo Testamento, né? Não tinha na época, mas o que Jesus está demonstrando é exatamente isso. Já está condenado porque todos estão condenados. Todo ser humano já nasce condenado. O que muda nesta realidade? Muda a partir do momento em que o Senhor escolhe se revelar a nós, quando e da forma com o Senhor, mas Ele se escolheu, de fato, se revelar a nós. E ao se revelar a nós, nós que somos inimigos de Deus, passamos a ser amados do Senhor. Somos filhos adotados pelo Senhor. Esta é a graça, irmãos. O favor imerecido. Nós não merecemos, porque o que merecíamos era a condenação, mas por sua graça, pelo seu amor, Deus faz algo extraordinário, um milagre realmente, e Ele então muda essa perspectiva e transforma os inimigos de Deus em amigos de Deus, ou filhos de Deus no caso, né? E aí essa realidade estava muito próxima agora de Nicodemos, lembrando ele que todos são inimigos de Deus, inclusive ele próprio. E aí Jesus então traz essa realidade gloriosa. Creia no Filho de Deus, porque quando você crer no Filho de Deus, significa que você nasceu de novo. Quando você crê no unigênito Filho de Deus, no nome de Cristo Jesus, então, você será salvo. Não porque você quer, mas porque Deus se revelou a você, né? Ou se revelou a nós, no caso. E esta é a mensagem gloriosa do Evangelho, né? Nós, que éramos inimigos de Deus, fomos salvos pela sua graça. Quem crê, já está salvo. Quem não crê, já está condenado. Essa é a realidade do Evangelho. Versículo de número 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui nós temos então esta diferenciação. Lembra que eu falei bastante das obras no começo? Então Jesus vai trazer as obras aqui de novo, demonstrando que as nossas obras são más. E o que mais os judeus daquela época estavam propostos a fazer? Obras. Eles queriam demonstrar a sua fé pelas obras. E então, as obras são más. Aquilo que o homem faz é mal. E nós temos essa perspectiva, se você reparar, e é bastante claro isso para nós, você já reparou como o mundo, e muitas vezes até nós, de certo modo, amamos muito mais as trevas do que a luz? Você já reparou como nós temos hoje no nosso meio tantas séries, filmes,
canais de internet, redes sociais de todas as formas, perfis de todas as formas, falando sobre coisas do mal, coisas malignas, séries falando do diabo, exaltando o diabo, é exorcismo disso, é exorcismo daquilo, é terror daquele outro, é terror daquilo lá, é coisas banais, terríveis, abomináveis, cruéis, malignas, obscenas. Os homens sempre amam mais as obras das trevas do que as obras da luz. As obras das trevas, elas causam em nós uma grande manifestação de euforia, algo assim muito diferente, causa aquele mal-estar, aquela coisa estranha que nos faz querer mais daquilo. É muito por isso que quando uma pessoa entra no mundo das trevas, né, nessas práticas das trevas, nós percebemos que ela vai de mal a pior. Ela nunca melhora. Ela sempre vai procurando coisas cada vez pior. Veja, por exemplo, as drogas, né? A pessoa às vezes começa num cigarro, ali numa bebidinha, de repente ela já vai para uma coisa um pouco mais pesada, e vai indo para uma coisa mais pesada, mais pesada, mais pesada, e é sempre ladeira abaixo. Nunca é para cima. Nunca é algo glorioso, nunca é algo grandioso, virtuoso. É sempre algo que nos leva para baixo, para o fundo do poço, para a destruição, para a imoralidade, para a maldade, para a perversidade, para a pobreza, não no sentido financeiro, mas no sentido espiritual, né? Sempre estamos indo cada vez mais para baixo, sempre cada vez mais pobres, mais humilhados, mais destruídos e mais destruidores, porque as obras das trevas em nós causam fascínio. E enquanto isso, a graça de Jesus nos leva para Deus, e nos levar para Deus muitas vezes é nos levar de fato para longe das obras das trevas. Deus não causa fascínio em nós. O que Deus causa em nós, o que Deus provoca em nós é amor, não é fascínio. Só que o fascínio, ele causa coisas corporais, né? Sensações corporais muito mais intensas do que o amor. Tá? É muito perceptível quando você está apaixonado, você fica completamente doido, doente, né? E quando você ama alguém, o sentimento é completamente outro. Então é nesse sentido, nós não somos chamados, né, o relacionamento com Deus não nos leva ao fascínio, mas nos leva ao amor. O relacionamento com o diabo, com as obras da carne, com as obras das trevas, sempre nos leva a esse fascínio. Fascínio que nos leva à destruição. Tá certo? Verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então aqui nós temos mais esta clareza, né? O próprio Senhor Jesus falando a respeito da perseguição que nós temos, a respeito desses que praticam as obras das trevas. Nós somos, por eles, odiados. Eles odeiam a gente, eles odeiam o Senhor Jesus, eles odeiam as obras da luz. Porque quanto mais próximos da luz, mais as suas obras são reprovadas. Não por nós, mas pela palavra e pelo próprio Senhor. Verso 21, e nós encerramos. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aí nós temos então esse contraponto, demonstrando que as obras da luz nos aproximam de Deus, nos afastam das obras da carne e nos fazem cada vez mais próximos de Deus. E não no sentido ao contrário. Nós não estamos, quanto mais em Deus, mesmo que nós estejamos diante de grandes sofrimentos, de grandes lutas, ainda assim nós estamos felizes, alegres, porque nós estamos próximos do Senhor. Nós vivemos a verdade, nós conhecemos a verdade, conhecemos a luz, conhecemos a paz, conhecemos a graça. Nós conhecemos, experienciamos e vivemos para o Senhor e no Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? E nós então encerramos a nossa aula de hoje. Deus bondoso e maravilhoso, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, conversando sobre a Sua palavra, meditando sobre ela. Nos dá, mais uma vez, entendimento sobre a Tua palavra, nos faz refletir sobre aquilo que o Senhor tem falado conosco e nos faz cada vez mais amar o Senhor e as obras da luz, nos faz cada vez mais próximos do Senhor, cada vez mais dependentes de Ti, para que assim nós possamos viver cada vez mais próximos do Senhor, cada vez mais sentindo a Tua graça, o Teu amor e experienciando as grandes obras que o Senhor faz. Tem misericórdia de nós, cuida do nosso coração, abençoa o restante desse dia,
que o Senhor também possa nos trazer à noite para continuarmos louvando e adorando o Senhor neste domingo que é dia do Senhor e também dia de ceiarmos juntos com o Senhor. Ministra no nosso coração, cuida de cada um de nós, das nossas famílias, nos dá um dia de paz abençoado na Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.